Ao longo dos anos, os famosos têm sido protagonistas de diversos momentos de emoção e glamour, mas nem tudo é só festa e sucesso. As celebridades também enfrentam desafios familiares que muitas vezes são expostos ao público, gerando grandes polêmicas. E entre as diversas situações que ganham destaque na mídia, as brigas familiares são uma delas. Recentemente, todos acompanhamos o drama que a atriz Larissa Manoela está passando com os pais. Mas não é só ela que teve problema com os pais. Então, pensando nisso, veja agora aqui comigo os detalhes dessa história e mais famosos que odeiam os próprios pais. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E quem comentar essa palavrinha mágica aqui, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, hein? Então é isso, bora lá! Gabriel Medina. A mãe do Medina. É. Por causa da mulher? Por causa de dinheiro, por causa da mulher. Da Yasmin Brunet. Por causa da Yasmin Brunet. Menina! Não, mas não é só isso. A gente Babado viu, a gente viu que tinha interesses financeiros ali. Que ela recebia uma mesada, que quando... A mãe. A mãe. Nossa. E não só isso. Houve uma divisão de bens. Como se fosse um casamento. Ela cuidava da parte financeira dele e assim... Ele teve que dar um prédio pra ela, vários carros. Um cala-boca, assim. Então, mas pra tua mãe. É? É estranho. O surfista Gabriel Medina teve uma briga pública com a sua mãe, Simone Medina. Gabriel Medina e Simone cortaram relações após o famoso se casar com Yasmin Brunet em 2020. Amigos próximos do atleta afirmaram que a modelo foi responsável por ajudá-lo a perceber que a sua carreira e vida pessoal era controlada pelos parentes. Olha só, da briga do Gabriel Medina e do irmão dele, porque são dois irmãos que estão em rota de colisão com a própria mãe. Qual é o motivo, Fabiola? Que as namoradas são obrigadas aí a assinar um contrato provando que não tem interesse no dinheiro da família. A mãe... Na tentativa de se desvincular, Gabriel se mudou de Marizias, a sua cidade natal, e também demitiu seu padrasto, que o criou como filho, e foi o seu técnico durante a vida toda. Além disso, ao fuçar documentos da sua empresa, ele descobriu um rombo nas finanças administradas pela mãe. Segundo a coluna do Léo Dias, o surfista não tinha o costume de assinar. Aliás, ele assinava os contratos sem ler, sem passar um pente fino no que estava escrito. Não lia. Confiava na mãe. E sem se dar conta, ele assinou esse contrato, em que ele prometia pagar R$200 mil por mês para Simone Medina por 20 anos. Você parece que tem um cheiro de exploração esse negócio, né? Coisa, né? Conforme informação do portal UOL, Gabriel descobriu que Simone tirava quase R$300 mil ao mês a partir do lucro da sua empresa. Longe do contato com o filho, Simone então foi até a justiça para questionar o não pagamento do seu salário, que o surfista havia parado de repassar. O caso acabou terminando com a família do surfista ficando com alguns imóveis e sendo impedidos de explorar comercialmente a sua imagem. Ele já bateu na mesa e falou que não queria mais nada com a gente, que não queria que a gente controlasse a vida dele, nada, não sei o que. Eu não entendi nada, porque a gente estava falando de um assunto e ele de outro. Mesmo com o fim da relação do seu casamento com Yasmin, ambos não voltaram a se falar até o final do ano passado. O casamento da Yasmin e do Gabriel Medina durou 1 ano. A mãe soube do fim pelas redes sociais. Eu sabia que não ia durar, entendeu? Eu mesmo falei e eles sabem que eu dava até dezembro para terminar tudo. Jojo Todinho. Após ser lançada a entrevista que Larissa Manoela fez no Fantástico, expondo os pais, Jojo Todinho usou as redes sociais para entregar o motivo de também não ter contato com a mãe biológica. Ela disse: a mãe da Larissa Manoela está boa para dar as mãos para minha mãe. Ela dizia que nunca tinha me pedido nada. Acreditam que ela dizia isso? Mas graças a Deus eu guardo tudo bonitinho aqui, os comprovantes. Eu prefiro pagar meu preço com Deus, mas quero distância. Ela vai se recuperar, vai sim. Eu vi gente falando assim: mas e a sua mãe? A minha mãe é quem me criou. A minha avó, a minha tia, a minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$120 de pensão e falava na época que isso era esmola e que bebia isso de cerveja. É muito triste. Deus me perdoe, eu queria muito que a minha mãe tivesse ido e o meu pai tivesse ficado. Ele nunca faltou a uma apresentação, até os meus 10 anos tive um super pai.
Não tenho o que reclamar, só tenho coisas boas para dizer dele. Eu quero distância dela. É por isso que entrei com o processo para fazer a retirada do nome dela da minha certidão. Para mim, é indiferente. Uma coisa para vocês. A mãe da Larissa Manoela tá pronta, boa para dar a mão para minha mãe. Entendeu? Que ela dizia que nunca me pediu nada. Você acredita que ela diz isso? Que nunca me pediu nada, mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui. Os comprovantes, tudo direitinho. Eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância. Tadinha. Mas ela vai se levantar, vai se recuperar. Ela vai sim. Aí eu vejo as pessoas falando assim: ah, mas e a sua mãe? Minha mãe é quem me criou, minha avó, entendeu? Minha tia, minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$120 de pensão e ela falava, na época, né, que ela era do mundo, falava que isso pra ela era esmola e ela ia beber, e ela bebia isso de cerveja. É, mas as pessoas não sabem, mas gostam de julgar. Deixa. Britney Spears. Outro caso clássico de problemas com os pais é a cantora Britney Spears. A cantora perdeu o controle das suas finanças e a custódia de seus filhos. Abusos psicológicos também fizeram parte dessa dinâmica. O caso de Britney ressalta a importância de reconhecer relações tóxicas. A princesa do pop ficou por 13 anos sob a tutela do seu pai, tendo toda a sua vida administrada pelo seu progenitor. A cantora já revelou que sofreu muitos abusos e explorações por parte do seu pai. 13 anos depois, Britney Spears, que hoje tem 41 anos, finalmente ficou livre da tutela do pai, James Spears. E parece que a cantora está aproveitando e muito a liberdade. De acordo com as informações do site americano Page Six, a famosa teria fechado um acordo milionário com a editora Simon Schuster para a publicação de um livro de memórias. E ela chegou a declarar uma vez: meu pai deveria ficar na cadeia pelo resto da vida. A cantora também era alvo de abusos psicológicos. Diziam que estava gorda o tempo todo, tinha uma alimentação vigiada e retiraram até a porta do banheiro para que fosse monitorada. Larissa Manoela. Estava insuportável para mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro, mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Conhecida principalmente por interpretar a personagem Maria Joaquina na novela infantil Carrossel e na novela Cúmplices de um Resgate, Larissa Manoela quebrou o silêncio sobre o afastamento dos pais e a briga judicial entre eles. Recentemente, a atriz chocou o Brasil ao falar pela primeira vez que ela é detentora de apenas 2% da fortuna acumulada ao longo da carreira por conta de má administração da família. Isso porque os pais ficavam com toda a administração do dinheiro. Em entrevista ao Fantástico, contudo, Larissa Manoela contou que as divergências com os pais não começaram em 2023, e sim quando ela fez 18 anos. Na época, a atriz percebeu que precisava entender sobre os contratos que havia assinado durante a carreira. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? A atriz não estava satisfeita com a condução de seus negócios e decidiu tomar as rédeas da própria carreira, o que desagradou a família. Só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira, que nunca me era apresentado, que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Larissa Manoela era sócia de 3 empresas, uma delas chamada Dalari, aberta por Silvana e Gilberto em outubro de 2014, quando a atriz tinha apenas 13 anos. Quer me chamar de mercenária? Pode chamar, mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. É pela Dalari que passava uma grande parte dos contratos da artista e está a maioria do patrimônio que ela adquiriu em 18 anos de trabalho. A atriz pede R$10 para pagar 1 milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda os R$10 para o Pix do vendedor. Uma transferência para minha conta para eu pagar 1 milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor. Os pais contaram à filha que cada um dos 3 tinham partes iguais na empresa, que seria 33% para cada um.
Mas quando Larissa procurou contadores, descobriu que ela era dona de apenas 2% de participação. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era alegado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. Essa mentira foi motivo de grande chateação para a jovem. Eu nunca quis nada ter. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você só vai ter o título de mãe. Em uma segunda empresa, Larissa era a única dona. Porém, havia uma cláusula que dava aos seus pais plenos poderes para fazer negociações sem autorização dela. Em uma terceira empresa, dividida em 3 partes iguais e criada em maio de 2022, a ideia era reunir todo o patrimônio da primeira empresa, mas Larissa disse que isso nunca aconteceu de fato. Com uma própria equipe de advogados, Larissa Manoela se reuniu com os pais em março desse ano para chegar a um acordo em relação à primeira empresa. Primeiro, ela propôs 60% para ela e 40% para os pais. Eles pediram o contrário. Depois chegou-se ao valor de meio a meio, mas eles queriam 6% dos ganhos de Larissa pelos próximos 10 anos. Ela não aceitou e tirou os 2 da administração da empresa individual. A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não. Não é minha vontade. Foi quando começou a renegociar os contratos feitos com a Dalari para levá-los para a empresa em que ela concentrará a partir de agora a sua carreira. Larissa Manoela deixou com os pais 18 milhões de reais de seu patrimônio e pede que eles assinem distratos das 2 empresas, algo que eles ainda não fizeram e por isso foram notificados extrajudicialmente. Larissa ainda completou a entrevista dizendo que tem plena consciência da escolha dela e isso é para deixar os pais muito bem, já que está abrindo mão desses 18 milhões. Larissa decidiu entregar aos pais todo o seu patrimônio, estimado em 18 milhões de reais. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Jamais vou deixar de amar. Então é isso, pessoal. O que você está achando desses famosos que têm esses problemas com os pais? Qual mais te chateou e o que vocês fariam se fossem esses famosos? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal ou interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!